Disse Pedro a Jesus: A quem nós iremos, Senhor Jesus Cristo? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos, sabendo que és o Senhor, que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Solenidade de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja. Queridos irmãos e irmãs, estamos unidos neste domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a reflexão deste dia, vamos acompanhar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, está no capítulo 16, versículos de 13 a 19. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos: Quem dizem os homens que é este homem? Responderam: uns que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum outro profeta. Disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe replicou: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, e sim meu Pai do céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o império da morte não a vencerá. A ti darei as chaves do reino de Deus. O que atares na terra ficará atado no céu. O que desatares na terra ficará desatado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, apesar de lembrarmos que o dia 29 de junho é o dia dedicado a São Pedro e São Paulo, neste domingo a liturgia da Igreja celebra estas duas colunas. É uma solenidade. Pedro e Paulo, colunas, alicerce dos apóstolos, sustentação, base, vida e missão destes dois que pregaram o Evangelho e seguiram com fidelidade os caminhos de Jesus. Um se chamava Simão, recebe o nome de Pedro, pedra. Como na leitura que fazemos no Missal Romano, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Pedro é a pedra fundamental, inaugural. Jesus diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O outro, chamado Saulo, recebe o nome de Paulo, palavra. O mesmo que combateu o bom combate, completou a corrida, guardou a fé. Mártires da nossa igreja, homens de fé que vieram do meio da sociedade, um que veio dos pescadores e o outro, mesmo perseguidor, fora chamado por vocação. Que reflexão podemos ter? Deus age em todos os lugares e, sobretudo, no momento certo. Olha só, Deus age em todos e em todos os lugares e, sobretudo, no momento certo. A nossa igreja é formada de muitas feições, mas o que mais vale é o nosso testemunho, a nossa vontade de agir, de declarar o anúncio da palavra manifestado por Jesus Cristo. Um pela cruz e o outro pela espada. Um dilema. Perante um enorme Pedro, fazer uma escolha. A morte já era certeza. A vida e glória no Senhor os guardava em confiança, em serem dignos de sofrimento. Do sacrifício em que a mesma morte não venceria.
A dignidade estava em Jesus. Tu és o Messias, Filho de Deus vivo, diz Pedro. Possamos, meus irmãos e irmãs, sermos pescadores de homens como Pedro e anunciadores da boa nova, ao ponto que nos lembramos de Paulo. Tantas expressões fortes em meio ao Evangelho e à história destes dois personagens. Eu concluo destacando uma em especial, que de fato é muito importante para todos nós. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Esta é a chave que Pedro recebeu e que nós, todos nós, temos nas mãos. Ninguém conhece o Pai senão pelo Filho ou a quem Ele quiser revelar. Mateus 11, 27. Você também tem a chave do céu. Você tem esta decisão a tomar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, hoje celebramos o Dia do Papa. Uma palavra que resume o ministério e ensino do Papa é misericórdia de Deus, e uma outra palavra seria alegria do Senhor, alegria da vida no Senhor. Neste dia de alegria, domingo do Senhor, quero desejar muita luz e bênçãos pelo aniversário de Assisinho, também de Daiane Costa, Carlos Alberto, Emanuel Nóbrega, Manu, Ana Carolina, Tiago Vinícius, TV, Ana Cleia, Caio Cefas, esposo de Ariane. Pela vida de Miguel, por nossa comunidade que festeja a implantação da pastoral familiar, por tantos irmãos e irmãs que nos pedem oração, lembro de Aísio, de João, de Edith, de Caio, de César, de Toinho. Lembro aqui também de Ângela, de Viviane, com carinho de Josefa, de meu padrinho João Nunes, todos aqueles que na graça e providência divina são humildes para reconhecer a necessidade do Senhor. Oremos a Cristo que edificou sua igreja sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas e digamos com fé: Favoreceis, Senhor, a vossa igreja. Vós que rezastes por Pedro para que sua fé não desfalecesse, confirmai na fé a vossa igreja. Favoreceis, Senhor, a vossa igreja. Vós que depois da ressurreição aparecestes a Simão Pedro e vos revelastes a Paulo, iluminai nossa inteligência para proclamarmos que estáis vivo no meio de nós. Favoreceis, Senhor, a vossa igreja. Vós que escolhestes o apóstolo Paulo para anunciar o vosso nome aos povos pagãos, tornai-nos verdadeiros pregadores do vosso evangelho. Favoreceis, Senhor, a vossa igreja. Faça o seu pedido, sua prece, sua súplica, se coloque diante do Senhor. Juntos possamos dizer: Favoreceis, Senhor, a vossa igreja. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos,
que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, São João Paulo II e Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, fiquemos em paz, que possamos ir em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.